Brasil, lá você aí de casa! Os últimos vídeos de Game of Thrones antes da temporada voltar. Sim, então quase chegando. A temporada, pra quem não sabe, começa dia 16 agora. Então, expectativas e tudo que sabemos, a gente vai fazer esses 2 vídeos. E também estão rolando os resumos das temporadas e a gente espera que vocês estejam gostando. E hoje a gente vai falar tudo que a gente sabe, tudo de notícia e foto e trailer que já saiu, que a gente pode chegar a conclusões aí. A gente teve muitos vazamentos de fotos essa temporada, fotos de gravações. Assim como na temporada passada, né, a gente já sabia que o Jon ia voltar muito antes, porque teve foto dele na batalha. Então dessa vez também saíram várias fotos de gravações abertas, eles gravaram muitas batalhas, etc. Então assim, se você não quer saber nada, se você não quer saber de nenhuma foto que saiu, é melhor você sair desse vídeo, só assistir depois, porque pode ser que você pegue um mini spoiler aí. Ou um grande spoiler. Ou não, porque às vezes a foto é tudo mentira. Um outro aviso é que a gente não vai falar sobre o possível vazamento de roteiro da temporada. Eu não li esse negócio até hoje. Eu li, mas eu não gosto dele. E a gente preferiu deixar assim, tipo, você dá uma olhada pra gente saber como que tá. Eu não leio pra manter a minha virgindade aqui, pra manter as minhas opiniões fiéis ao que eu acredito. E até porque eu não gosto. Eu nem gosto de ver essas fotos aqui, mas eu tenho que fazer isso por vocês. E a gente fez um vídeo sobre esse roteiro, por que a gente não acredita muito que ele pode ser realmente o roteiro inteiro que vazou. Vai estar aqui na descrição o link. A primeira coisa sobre essa temporada que é importante de dizer é que ela vai ter menos episódios do que o normal. Vão ser só 7 episódios em comparação com os 10 que costumam ter nas temporadas de GOT. Só que, amiga, os episódios vão ser um pouco mais longos do que o normal. Tem vários episódios que vão ter mais de 1 hora, o que é bem raro. O episódio 6 vai ter 1h11 e o episódio 7 vai ter 1h21 minutos. Só pra ter uma comparação, o episódio mais longo foi o 10º agora da 6ª temporada, né? Que teve 1h08 minutos, 1h10, por aí. Foi grande, mas essa temporada vamos ter 2 episódios maiores que esse já. Os criadores da série, Benioff e Weiss, falaram que vai ter muito reencontro nessa temporada. Então eles vão juntar muitos núcleos que estavam aí separados e perdidos, então muita gente vai se reencontrar. Mas, por outro lado, eles vão ter que matar muita gente pra poder dar mais tempo de tela pra quem a gente quer focar, digamos. E é previsível até que isso aconteça, né? Porque você vai ter vários personagens em um núcleo só. Quem vai falar a fala principal? Vai ter um monte de gente lá parado olhando o principal daquele núcleo falar. O personagem que você não tem mais o que ele fazer, você já elimina esse personagem. Infelizmente, vários personagens que os fãs curtem devem morrer essa temporada. E aí saíram vários pôsteres dessa temporada, só que eles são todo mundo com olho azul, todo mundo meio azulão, meio uma vibe caminhantes brancos. E a gente sabe que os pôsteres geralmente não querem dizer nada. Teve aquele ano que saiu o pôster de todo mundo com a cara na casa do preto e branco, que era tipo como se todo mundo fosse morrer, uma coisa assim. E não significa que todo mundo vai virar caminhante branco, são os pôsteres mó legais. E nesse caso o inverno chegou pra todo mundo, então todo mundo vai se ferrar. Então, mas não que a galera vai virar, entendeu? E nós tivemos também 2 trailers e um teaser, né, de Game of Thrones essa temporada, pelo menos até o momento que a gente gravou esse vídeo. E a gente já fez vídeo sobre todos eles, vai ter o link aqui na descrição. A gente fez live sobre eles, né? E lá a gente detalha mais cada coisinha do trailer. Então, começando aí pelo norte, a gente tem a Arya, e com a Arya a gente tem uma notícia bem legal, que é que eles filmaram no Canadá, num lugar que eles não filmam sempre Game of Thrones. Eles filmam lá quando eles vão fazer cenas com os lobos. E levaram a Maisie Williams pro local, então indicativo de que pode ter uma cena com a Arya e lobos. E a gente já pensa na Nymeria, que é a loba dela. Vivona. E até no trailer tem uma coisa que lembra um pouco a Nymeria, porque tem a Arya no cavalo na fogueira, eu não lembro, mas tem uma visão meio de longe, meio embaçada, que é muito a visão dos lobos. Pode ser que seja a Nymeria observando a Arya. Também falaram por aí que o ator David Bradley, que faz quem, Miriam? O Walder Frey e o Filch de Harry Potter. Que o Walder Frey vai voltar pra essa temporada. Então ele pode voltar como um corpo lá, mortão. Já fizeram isso de temporada pra temporada, assim, com o Tywin e com a Myrcella, por exemplo. Sim, que a pessoa interpreta o cadáver. Então pode ser que seja só o corpo do Walder Frey, mas a Arya pode usar o rosto das pessoas mortas, pode ser que ela use o rosto do Walder Frey pra mais alguma vingança ali. E muito provavelmente na 7ª temporada ela vai estar ali no norte, talvez em Winterfell, porque muitas fotinhas que saíram com ela tá com aquela roupinha nortenha, uma roupa meio estilo Ned Stark, então provavelmente ela tá por ali. E aí a gente tem o Bran também, que continua ali pra lá da muralha, fica a Mira carregando ele, que nem o Gendry, coitado. Mira carregando o trenózinho pra sempre. E no trailer mostra ele chegando ali na muralha, mostra ele em Winterfell também. A gente acha que é o Winterfell pelo menos, mas tem aquela imagem dele numa cadeira de rodas, na frente de um represeiro, que a gente imagina que seja o Winterfell. E ele tá com uma roupa peludinha, tá mais riqueza, assim. E ainda no norte tiraram foto de uma menina de cabelo ruivo com uma roupa meio nortenha. Aí todo mundo, é a dublê da Sansa, certeza. Só que pode ser que não. Depois de um tempo revelaram que essa atriz iria interpretar uma personagem chamada Alice Karstark, que aparece nos livros em um contexto que deve ser diferente desse que ela vai aparecer na série. Mas é uma surpresa mesmo, porque todo mundo imaginou que esse enredo teria sido cortado da
série. Mas uma coisa que eu achei interessante é que realmente quando você vê que não é uma dublê da Sansa, faz muito mais sentido. Porque na foto que mostraram é uma menina que tá com um vestido bem mais simples que a Sansa costuma usar. A Sansa usa uma roupa com riqueza, né? E parece que dá pra colocar uma espada ali na roupa que ela tá usando. A gente não sabe da Sansa usar a espada, então faz muito mais sentido ser outra personagem mesmo. E agora vamos pra Daenerys, que agora ela não vai estar mais em Essos. Agora, tchau, finalmente, Westeros. Ela tá chegando em Westeros. A última cena que a gente viu, ela tava no mar. Então agora, com certeza, ela vai chegar aí nessa próxima temporada em Westeros, em Pedra do Dragão, porque a gente já viu a mesa pintada, que é aquela mesa que o Stannis usava lá. Porque essa mesa, ó, é desde a época do Aegon o Conquistador, ele que mandou esculpir a mesa pintada. E também a gente tem umas novidades sobre os dragões da Daenerys. A gente já viu o Drogon lá no trailer, né? Já viu os 3 dragões nos trailers. Gigantescos. Mas eles estão muito grandes. Um dos diretores dessa temporada, o Matt Shakman, que vai dirigir 2 episódios, falou que os dragões vão estar do tamanho de Boeing 747. Eu não sei qual que é o 747, mas não importa, é um avião. Um avião. Qualquer coisa com o tamanho de um avião é muito grande, eu imagino. A gente viu também a Daenerys lá em ciminha do Drogon, assim, ela tá super mini. Que é um pontinho branco em cima de um dragão. É, Daenerys. Nos trailers também mostra uma invasão dos Imaculados no que provavelmente é o Rocher do Casterly ou algum lugar dos Lannisters, porque tem as bandeirinhas lá com os leões. E no trailer também mostra o Verme Cinzento olhando pra uma fossa, buraco. assim, tipo, que parece que eles vão entrar pelos esgotos e tal. E abrir o castelo por dentro, como é a tática que a gente já comentou na live, né? A gente sempre comenta, a tática de Daenerys. Entra um pouquinho a gente e abre por dentro o rolê. Mas tem uma coisa aí que não vai ser tudo mil maravilhas pra Daenerys. Eles vão perder ali algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que indica nas notícias é que os Lannisters podem capturar Jardim de Cima, ou seja, a sede ali dos Tyrell, já que os Tyrell estão aliados com a Daenerys. Faz sentido também porque tem uma cena no trailer que o Jaime tá entrando num lugar e tem um corpo, uma pessoa caída lá no chão, morta, sei lá. E aí ele entrando de boa, normalmente, então parece meio estranho que ele ia estar entrando normalmente se fosse outro lugar, sei lá. E eles são ajudados provavelmente pela família Tarly, ou seja, a família do Sam, o que eu achei meio estranho, porque os Tarly eles são considerados super fiéis, super leais aos Targaryen, mas parece que nesse caso eles vão se aliar aos Lannisters, pelo menos de acordo com as fotos que saíram de filmagem de batalha. Às vezes o pai dele ficou puto porque o Sam levou a espada, ele falou, agora eu vou me aliar com a Cersei. Fiquei louca. E tem uma batalha que parece que vai ser uma das grandes batalhas aí da temporada, que é uma batalha com fogo de dragão. Até tá com fogo de dragão sim, porque a gente viu a Daenerys voando em cima do Drogon ali. Sim. Mas também tem os Dothraki. Então é a Daenerys com o Drogon e os Dothraki. Contra quem, Carol? Então, tem uma cena no trailer que é o Jaime num lugar todo pegando fogo atrás, tudo destruído. Pode ser que seja a mesma batalha, muito provavelmente. Não sei, vamos votar? E essa foi uma das primeiras grandes notícias a vazar da temporada de fotos, de filmagens e tal. É Jon Snow em Pedra do Dragão pra conversar com a Daenerys. Não só o Jon Snow, mas o Davos também. Ele chegou com a galerinha lá dele pra conversar com a Daenerys, o Tyrion, Missandei e Verme Cinzento. Missandei e Verme Cinzento vão se pegar forte essa temporada. A gente achou muito legal. Não dá pra saber em que contexto, mas apareceu eles meio que tirando a roupinha, assim, no trailer. E, gente, Pedra do Dragão é a casa da mãe Joana essa temporada, porque todo mundo vai lá. A casa da mãe dos dragões, Mira. A casa da mãe dos dragões. Foi o Jon que a gente já falou. Tem também a Melisandre no trailer, que apareceu olhando um lugar que é igualzinho às imagens de Pedra do Dragão, então ela deve estar por ali também, a gente não sabe fazendo o quê. Mas quem também tá por ali é o Theon Greyjoy. Ele foi visto em umas fotos ali de filmagens também, tomando um soco na cara do Jon Snow. Eita! É, porque vocês lembram que o Theon cagou com o Winterfell, falou que matou os meninos tudo, foi uma confusão, traiu bastante os Stark. E também prejudicou super o Robb. Talvez o destino do Robb e da Catelyn tivesse sido outro se não fosse a trairagem do Theon. E nessa lista também tem uma imagem do Jorah lá em Pedra do Dragão. Agora, se ele tá curado, se ele tá com o braço inteiro, já todo esquisito, não sabemos. É, porque a gente viu um braço ali no trailer, né? Que pode ser o braço do Jorah ou de alguma outra pessoa infectada por escama gris também. E uma pessoa que estava remando, parece que ele chegou em algum lugar e ele chegou na 7ª temporada. Vocês sabem de que eu estou falando? Gendry, o nosso bastardo do Robert favorito. Ele aparece numa filmagem que fizeram, assim, do set. O pessoal conseguiu gravar um vídeo escondido ali. Gente. Já mostra o Tyrion e o Davos chegando de barquinho em Porto Real. E aí chega a guarda da cidade pra prender eles, ou brigar com eles, sei lá. E eles são salvos por quem, miga? Pelo Gendry. Pelo Gendry. Ou pelo menos por alguém muito parecido com ele usando um martelo de guerra. Que é igual ao do Gendry. Eu queria falar que eu achei muito legal eles trazerem de volta essa ponta solta. Eles estão fechando as pontas soltas que a gente imaginou que eles tinham esquecido. Também
também tem imagens que mostram que provavelmente o Gendry vai junto com a galera do Jon Snow. Então talvez ele vai juntar aí nessa luta contra os caminhantes brancos. Olha só, mostrou realmente, né? O Gendry saindo com o Jon, o Davos, uma galera de Pedra do Dragão, que virou a casa da mãe dos dragões. Sobre o enredo do Sam e da Gilly ali na Cidadela, em Vila Velha, que é que o ator Jim Broadbent vai fazer um personagem na série. Ele é o professor Slughorn do Harry Potter. E o mais legal não é só que ele vai fazer um personagem, mas que ele meio que deu com a língua nos dentes sobre o personagem que ele vai fazer. Ele disse que vai interpretar um arquimestre, que é um mestre um pouco mais topper, e tem vários arquimestres do livro que a gente gosta muito e outros que a gente não gosta muito. Por exemplo, o arquimestre Marwyn, que é super do mal e magias negras. Não sabemos se ele é do mal, assim. Ele faz umas magias erradas. Ele é um cara muito misterioso. A gente já falou sobre ele no vídeo sobre a grande conspiração dos mestres, vai estar aqui na descrição o link. E se fosse o Marwyn, cara, aí eu ia me interessar muito por esse enredo, porque o Marwyn, ele é um personagem que ele é todo ligado a conspirações, e ele é relacionado a personagens misteriosos. Por exemplo, ele treinou a Mirri Maz-Dur, ele é brother do Qyburn. O Qyburn que ferrou montanha, ou salvou montanha. E tá meio que ferrando a Cersei também. Eu acho que o Qyburn no fim vai trair a Cersei. Ele é esquisito. Mas pode ser também que ele seja outros personagens, como o Ebrose, por exemplo, que é mais ligado à cura. Tem gente que especula que o Sam vai curar a escamadriz, essas coisas assim. Ou pode ser exatamente, pode ser só um personagem que ele meio que condense todas as informações de arquimestres que tem nos livros. Também tem imagens do Sam saindo da Cidadela numa carroça. Então será que ele vai embora da Cidadela? Ele vai voltar pro norte? Tipo, já aprendi tudo que precisava, vou voltar pra casa. Ele não virou mestre, com certeza que não deu tempo, né? Se ele descobrir um negócio foda... Sim, ele volta. Sobre os caminhantes brancos, né? Pode ser. E agora vamos pra lá da muralha. Teve uma notícia aí que saiu sobre o verdadeiro nome do Jon Snow, que na verdade esse nome não foi confirmado. A matéria original dizia que, como foi visto no episódio, o nome do Jon Snow é Jaehaerys Targaryen. Só que isso não foi visto no episódio. E o cara que escreveu a matéria depois confirmou no Twitter que ele tinha se baseado em uma teoria de fã. A fã tinha feito a leitura labial da Lyanna e aí disse que o nome poderia ser Jaehaerys. Então o cara, ele pegou essa teoria, levou como se fosse verdade, né? E aí todo mundo achou que ele tinha informações privilegiadas. Na verdade não, ele só chutou uma coisa. Porque tinha logo em seguida umas aspas do ator que faz o Bran. Então teve gente que achou que o ator que deixou escapar o nome verdadeiro, mas não foi nada disso. Então, pode ser que seja Jaehaerys? Pode ser, mas não foi confirmado. Não é tudo que não sabemos sobre a temporada. Não sabemos se o nome do Jon Snow é Jaehaerys ou qualquer outro nome. Mas se você vê na cena, a Lyanna realmente fala, o nome dele aí fica silêncio, e aí corta a palavra no meio. Então ela pode ter falado Aerys, Jaehaerys, Caroleres, Mikaneres, pode ter falado qualquer coisa. Diga aí nos comentários qual nome que vocês acham que vamos criar um nome pro Jon Snow, um nome inventado, assim, tipo Manuel. Mas a gente viu que o Manuelis, ele tem muita ação nessa temporada. Ele vai ter muita coisa pra fazer. A gente vê, por exemplo, uma cena no trailer que é ele cercado por zumbis dos caminhantes brancos ali. Então vai ser uma temporada bem pesada pro Jon Snow. Eu acho que desde a temporada passada ele tá sendo bem importante, assim, bem protagonizante. E essa temporada parece que também vai ser. No trailer também tem uma treta com o Mindinho, que parece que ele dá uma empurrada no Mindinho, deve confrontar ele de alguma forma. Eu tô muito curiosa pra ver essa cena, pra ver o que o Mindinho falou pra deixar o Jon Snow bravo assim. Então, qual que é a merda que ele fez pra isso acontecer? E aí várias fotos, e agora os trailers também indicam que o Jon Snow foi pra lá da muralha mesmo. Fazer o que, não sei. Tem uns vazamentos que dizem que pode ter sido uma missão, blá blá blá, mas a gente não vai entrar nessa aqui. Só que quem pode ter ido lá com ele? Porque mostra, lá tem um círculo de pessoinhas, né? E nos trailers a gente vê já que o Beric Dondarrion tá por ali, inclusive o Beric tá com uma espada de fogo. Só que calma, gente, ele não é o Azor Ahai, a gente explicou. Pode ser que seja. Mas não é por causa da espada, porque o Beric já tinha uma espada que ele usava fogo nela. É uma tática que ele sempre usou, então não significa que ele é o Azor Ahai. Outra pessoa que apareceu também, o Cão, pode ter ido lá com o Jon Tava na neve. Então, são personagens que a gente viu em cenários com muita neve, que a gente imagina que tenham ido pra lá junto com o Jon, ou estejam lá perto dele, pelo menos. O Thoros também, onde o Beric tá, o Thoros tá também, né? A não ser que ele morra antes. O Gendry, que a gente falou que pode ter ido junto. Tem o Davos, que também tá colado no Jon Snow faz tempo. E talvez ele não vá pra lá da muralha, mas pelo menos no comecinho da missão a gente viu ele saindo de Pedra do Dragão ali com o Jon e com o Gendry. Talvez ele fique pelo caminho ali. Também tem o Tormund, meu amorzinho, que ele é o líder dos selvagens agora. E um personagem, na verdade um ator que foi fotografado que, assim, esse é o que a gente menos tem confirmação, tá? Mas o ator do tio Benjen foi... Uncle Benjen. Ele foi fotografado junto com a galera que tava gravando essas cenas pra lá da muralha. No mesmo dia, assim, tem a foto dele junto. Não é garantia, então, gente, porque ele tava lá junto. Mas pode ser que ele tenha sido gravado uma cena separada. Eu aposto que ele foi, não necessariamente lá, mas que ele foi porque na temporada passada ele disse pro Bran que ele ainda está lutando a luta contra os White
White Walkers do lado dos humanos. Então ele deixa essa ponta aí que ele vai voltar. E a gente até comentou na live do trailer, né, que quando o Jon tá cercado ali pelos Whites, pelos zumbis e tal, precisa de um deus ex machina ali, precisa de alguém chegar pra salvar ele. Então pode ser um dragão, mas pode ser o tio Benjen também. Como que ele vai se salvar? Não sei. Mas pode ser. Pode ser. Mais um personagem que pode estar nessa Dream Team aí do Jon Snow é o Jorah. E aí faz sentido o Jorah ir pra lá da muralha, né? Eu acho que ele vai ter que se sacrificar, porque se ele tem escama gris mesmo, ele vai morrer mesmo. Não E saber... se ele foi curado, Biga? Pode ser, mas se ele tem escama gris ainda, que é onde nós sabemos, Sim. ele vai morrer, então ele vai que morra fazendo algo útil, que é o que eu faria. E agora mais um núcleo principal aí, que a gente imagina que tem bastante coisa na temporada, é de Porto Real. Mas a gente já começa falando do Euron Greyjoy. Por que o Euron em Porto Real, o que tem a ver? Mas tem tudo a ver, gente. Muito provavelmente o Euron vai se aliar a Cersei nessa batalha, já que a Yara e o Theon já se aliaram a Daenerys, ele ficou pra trás, então não faz sentido ele tentar se aliar com a Daenerys mais, ele tem que lutar contra. E a gente viu nos trailers uma grande batalha naval ali, que parece muito que é Greyjoys contra Greyjoys, principalmente o Euron contra a Yara e Theon ali, e parece que o Euron vai levar melhor nessa batalha, porque o primeiro que o Theon tá com uma cara de que vai dar merda. Ué, mas pode dar certo no final. Mas mais ainda porque a gente tem duas coisas que meio que comprovam que o Euron ganhou essa batalha e tá super feliz. Primeiro é no trailer que a gente vê uma parada assim, passando lá em Porto Real, com as pessoas aplaudindo. Tá todo mundo feliz e alguém chegando. Mas depois isso casa com imagens que fotografaram de sets de filmagem, que são o Euron levando como prisioneiras a Yara Greyjoy, a Ellaria Sand e a Taim Sand. Então ele prendeu essas minas aí na batalha, provavelmente. Não sei que fim que o Theon levou. Mas também temos imagens do trailer de Yara e Ellaria se pegando. Uou, eu fiquei meio chocada. Falei, uou. Também parece que vai nevar em Porto Real. Eles levaram várias, tem imagens também, fotinhas e tal, que eles levaram várias máquinas de fazer neve lá pro set onde faz Porto Real. Então o inverno chegou mesmo. O inverno realmente chegou. Mas outra coisa é que a Cersei mudou aí o uniforme da Guarda Real, tá todo meio de preto, assim, com o símbolo da coroa da Cersei no peito. Eu achei bonita essa roupa, mas bem assim, nossa, ela é uma vilã mesmo agora. Porque sempre a Guarda Real teve o manto branco. Sim, exatamente. E aí do nada ficou preto. E aparentemente a gente vai ter um grande encontro de personagens no Fosso de Dragões de Porto Real. Provavelmente essa cena vai ser lá no final da temporada mesmo. Praticamente todos os personagens importantes de Game of Thrones vão estar juntos nessa cena, estão na mesma gravação. Só pra ter noção, na lista de personagens que os atores foram vistos por ali: Jon Snow, Dany, Missandei, Tyrion, Varys, Jorah, Cersei, Jaime, Bronn, Qyburn, Montanha Zumbi e o cão. Será que vai ter Clegane Bowl? Clegane Bowl é uma teoria que os fãs criaram, que vai estar aqui linkado também, que seria uma luta entre o cão e o Montanha, os dois irmãos Clegane, por isso que é o Clegane Bowl, tipo Super Bowl. Mas tem uma pequena coisa que pode indicar que tenha, que é uma imagem no trailer do Sandor Clegane, né, o cão. Ele tá brandindo uma espada, só que ele não tá com as roupas super de inverno como as que ele tá usando lá no norte. Então será que é ele em Porto Real, que não está tão frio ainda assim? Mas eu não vejo muito sentido em ter um Clegane Bowl agora. Tipo, eles vão lutar pelo quê? É uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe onde, quando, etc, que a gente deixou separado. É que o Tycho The Stories, o cara do Banco de Ferro de Bravos, deve voltar essa temporada. O ator que interpreta ele, que é o Mark Gatiss, na verdade ele é ator e ele é showrunner. Ele é um cara Sherlock. Muito legal, assim, né? Sim, ele faz Tabu também, que eu gravei um vídeo aqui no canal. Vou deixar linkado aqui, não é de Game of Thrones, mas vou deixar aqui. Ele falou que vai aparecer essa temporada, gente. 2 episódios, inclusive. E essas foram as principais notícias que a gente separou sobre a temporada. Teve mais um monte de coisinhas pequenas ali, mas a gente decidiu separar pelos principais núcleos. E a gente queria agradecer aos sites que publicaram a maior parte dessas notícias: o Winter's Coming, o Watchers on the Wall e o Game of Thrones BR, que é um site muito legal, a gente recomenda. E a gente queria passar pra vocês a nova programação do canal durante a temporada. Primeira coisa são os resumos das temporadas que estão saindo ainda. A gente tem toda segunda, quarta e sexta um resumo de temporada novo, alternando os canais, então fiquem de olho aqui nos canais. E sexta que vem vai ter o vídeo de expectativas pra 7ª temporada no meu canal. Aí depois, gente, vai começar mais pauleira ainda. E toda segunda, depois do episódio, a gente vai soltar a nossa live ao vivo, comentando o episódio, toda segunda às 10 da manhã. E aí, às quartas, às 18 horas, sai um vídeo no meu canal sobre algum tema do episódio da semana. E às sextas, às 18, lá no canal da Miriam, algum vídeo sobre algum tema, tipo um tema específico daquele episódio que a gente vai aprofundar. Deixem aí nos comentários suas expectativas. Um beijo, tchau! Tchau!